Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, depois das cinzas, e o evangelho que a igreja nos propõe é Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no terceiro dia da nossa quaresma e hoje o Evangelho nos convida a meditar sobre um dos pilares da espiritualidade que vivemos no tempo da quaresma. Na quarta-feira de cinzas, nós fomos convidados a viver a oração, o jejum e a esmola durante todo esse tempo. E o Evangelho de hoje nos convoca a pensar principalmente o jejum, essa prática de santificação do nosso corpo, mas que também nos possibilita uma unificação entre o corpo e a alma. O jejum é uma prática ascética que eleva o nosso corpo e eleva a nossa alma, ajudando-nos a crescer na intimidade com o Senhor. O jejum nos ajuda a domar as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos instintos, e inclusive vivenciar a nossa capacidade humana marcada pela intimidade com o Senhor, que nos ajuda a viver as negações daquilo que nos faz mal. Uma vez experimentando a prática do jejum, nós experimentamos também na própria carne a nossa capacidade de dizer não ao que nos faz mal, de dizer não principalmente ao pecado, ao que nos afasta de Deus. O jejum sempre foi uma arma dos grandes santos, dos grandes homens e mulheres que quiseram lutar contra todos os seus desejos e principalmente os desejos desordenados. A nossa vida inteira é uma vida que deve ser vivida ordenada para Deus. E o pecado, infelizmente, nos desordena, nos desorganiza interiormente. O jejum é uma prática que ajuda na nossa purificação. E essa purificação que começou nas cinzas, lá na quarta-feira, quando nos declaramos pecadores, quando nos declaramos diante de Deus frágeis, pequeninos, necessitados do nosso Deus. Nós queremos, com a prática do jejum, experimentar na nossa própria carne que aquele que nos faz viver é o próprio Deus. Nós não vivemos apenas pelos alimentos, nós vivemos por Deus. Nós vivemos porque somos abençoados por Deus e vivemos porque somos extremamente dependentes do nosso Deus. Vamos viver a prática do jejum nesse tempo da quaresma, vamos trabalhar o nosso interior com a prática do jejum, mas também auxiliados com a oração e a caridade. Nenhuma dessas práticas, seja a oração, o jejum, a própria caridade, não são feitos sem a nossa entrega, sem o nosso sofrimento. Jejuar é também sofrer e experimentar na nossa própria carne, no nosso próprio corpo, elevando a nossa alma, que esse sofrimento nos faz viver também o sofrimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e lhe conceda uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.